Olá, meus aconselhados, tudo bem com vocês? Eu sou Rodrigo Marrocos, engenheiro agrônomo, e decidimos criar esse canal para compartilhar com vocês informações técnicas de qualidade sobre o manejo fitossanitário de pragas, doenças e plantas daninhas do HF. Já deixa seu like, se inscreva aqui no canal, compartilhe esse vídeo aí com os teus amigos, teus colegas de profissão, com os produtores, nos teus grupos do WhatsApp. Faça chegar essas informações a mais pessoas. Hoje nós falaremos de uma praga importantíssima na cultura do tomate e que vem causando danos há muitos anos, mas que nas últimas safras tem causado severos prejuízos aos produtores. Nós vamos falar da temida traça do tomate. Então, aproveita esse vídeo, já comenta aqui como que você tem feito o controle dessa praga de forma eficiente aí na tua região. Mas vamos lá, vamos aqui falar um pouco mais sobre a traça e todas as estratégias de controle para que você possa performar melhor no controle e ter mais sucesso aí na tua produção. A traça do tomate, ela representa uma das principais ameaças à produção de tomate em todo o mundo. De fato, ela é uma praga que foi originária aqui da América do Sul, porém, essa pequena mariposa, ela conseguiu expandir a sua área de distribuição e, consequentemente, atacar todas as áreas de produção de tomate do mundo inteiro, tornando-se assim uma praga cosmopolita. Sua capacidade de adaptação às condições de ambiente são impressionantes. Com isso, ela tem uma alta capacidade reprodutiva e se torna uma ameaça formidável e significativa para os produtores de tomate de todo o mundo. Ela tem causado diversos danos à produção de tomate e aqui a gente pode ver nas fotos os sintomas que elas causam. Elas formam principalmente essas galerias, que são essas minas aqui nas folhas, reduzindo a área foliar funcional da planta e, como consequência, nós temos um impacto na redução da taxa fotossintética da planta, levando a menor produção. Além disso, ela também ataca os caules e o ponteiro da planta. Consequentemente, forma as galerias que enfraquecem toda a estrutura dela. Isso compromete de forma significativa o crescimento e o desenvolvimento das plantas. É muito comum da gente ver o ponteiro do tomate sendo atacado. Com isso, você tem uma completa paralisação do crescimento e essa planta não vai produzir nenhum fruto. Além disso, ela causa danos aos frutos em formação. Desde os frutos pequenos, você já tem ataque dessa praga e, na medida que esses frutos vão desenvolvendo, ela vai formando galerias que comprometem a qualidade e o valor comercial desses frutos. Aqui a gente tem na foto um dano muito clássico da traça. Ela causa essa perfuração no fruto, onde aqui no seu interior você tem as larvas que estão consumindo a polpa e, consequentemente, esses frutos eles ficam deformados, às vezes ficam com manchas e que pode apresentar apodrecimento, já que essa perfuração ela é uma abertura que vai entrar umidade, vai entrar água e, consequentemente, você vai ter um apodrecimento. Além disso, essa planta, esse fruto, ele fica mais suscetível ao ataque de outras pragas e também à ocorrência de doenças fúngicas e bacterianas. Com isso, você tem realmente a perda completa desse fruto e, consequentemente, toda a produção, a produtividade e a rentabilidade do produtor, ela fica completamente comprometida. Com isso, é fundamental utilizarmos um manejo integrado para controlar essa praga. Dentro do guarda-chuva do MIP, nós temos várias estratégias que podem ser utilizadas. A recomendação por conceito é: você pode utilizar as estratégias de forma alternada ou em conjunto durante o ciclo do cultivo. É importante que você não fique apenas utilizando um único método de controle, pois assim você não vai estar fazendo um manejo integrado. É fundamental, e a base desse processo é conhecer de forma profunda toda a biologia da praga, todos os seus hábitos, como que ela se comporta, quais são os seus hábitos de reprodução, de alimentação, fazer um bom monitoramento dessa praga. E a gente vem falando muitos para vocês nos nossos vídeos. É fundamental ter um hábito ou um método de monitoramento, pelo menos uma vez por semana, para que você possa acompanhar a entrada e a presença dessa praga na tua área e também
avaliar como que os métodos de controle que você tem implementado estão se performando. Portanto, é fundamental utilizar algum método para que você possa acompanhar e assim tomar uma medida mais assertiva. Também na literatura tem vários níveis de controle, nível de ação que você pode utilizar. Algumas pessoas recomendam, por exemplo, quando você tiver 10% das folhas com presença de lavas, tomar uma medida de ação. Eu particularmente acho um nível muito alto. Você pode acompanhar, avaliar através de monitoramento e startar uma medida de controle na medida que você presenciar, por exemplo, uma grande quantidade de adultos, uma presença já de ovos, ou quando você tem as galerias sendo formadas pelas lavas. É importante sempre avaliar as condições do ambiente, as condições que estão sendo favoráveis à praga, para que você possa ser mais assertivo e rápido nas medidas de controle para impedir o progresso e a evolução dessa tua praga na tua lavoura. Aqui a gente vai falar sobre umas medidas de controle. A primeira delas são as medidas culturais. Um importante manejo que você deve fazer sempre na sua área é a rotação de culturas. Não só para controlar a traça, mas para controlar diversas pragas, doenças e nematóides na tua área. É importante você sempre rotacionar e não ficar repetindo as mesmas culturas na tua área, ou até culturas da mesma família. Por exemplo, você não pode ficar plantando tomate e ficar fazendo alternância, por exemplo, com pimentão. É importante que você quebre isso com outras culturas, como por exemplo o milho, para que você possa fazer uma boa rotação e evitar que essas pragas, essas doenças, fiquem se propagando, se estabelecendo no ambiente, e na medida que você volte novamente com o cultivo, essa pressão vai ser muito maior. Consequentemente, você vai ter muito mais custo para controlar e vai afetar de forma significativa a tua rentabilidade. Outra medida importante, cultural, é a eliminação dos restos culturais. Essa foto, inclusive, era de uma área que tinha um problema seríssimo de traça. Todos esses frutos aqui, eles são descartes porque eles estão infestados com traça. É fundamental fazer uma boa destruição desses restos culturais, porque aqui ele vira um criatório para as outras áreas. Esse produtor, inclusive, ele tinha áreas mais novas próximas e a pressão de traça estava altíssima. Provavelmente você estava tendo nessa área aqui mais velha, nessa área de descarte, todo um criatório de mariposas que estava infestando as novas áreas, tanto a dele como a dos vizinhos. Importante demais você dar uma boa destinação para esses restos culturais, que pode ser alimentação animal, que pode ser enterrados ou até destruídos, para que você evite que essa praga e outras, e além de doenças, fique se multiplicando no ambiente e atacando as lavouras mais novas. Outra estratégia cultural importante é o escalonamento de plantio. Você deve evitar ao máximo o escalonamento de plantio quando você não tem uma boa medida de controle de pragas e doenças na tua área. Se você fizer um bom controle dessas pragas e doenças, você pode perfeitamente utilizar o escalonamento de plantio, que a gente sabe que é uma ferramenta comercial importante. No entanto, é muito comum da gente ver aquilo que a gente viu na foto anterior. Você falha no controle das áreas mais velhas e, consequentemente, essas pragas elas vão migrando para os lotes mais novos. Portanto, o escalonamento de plantio ele é muito importante do ponto de vista comercial, porém ele exige que o produtor ele seja muito caprichoso para que ele possa ter uma melhor performance de controle a nível de campo também. Outra estratégia que é muito importante e que visa principalmente o monitoramento é o controle comportamental. Existem produtos que são essas armadilhas que têm os feromônios aqui que atraem uma boa quantidade de machos. A gente sabe que essa medida ela visa principalmente para fazer o monitoramento. Porém, como você pode ver aqui, há uma grande quantidade, dezenas e centenas de adultos que são capturados. Não deixa de ser uma medida de controle massal desses adultos. Porém, é possível utilizar essa estratégia para monitorar e de quebra aí você tem uma boa quantidade de adultos sendo capturados e controlados aí na tua área. Uma medida também importante é o controle mecânico, ou controle físico, como por exemplo o cultivo protegido. A gente sabe que vem crescendo muito no Brasil a adoção de plantios em estufas, em cultivo protegido, seja com tecnologia mais avançada, com grandes equipamentos aí mais modernos,
ou até aquele mais simples convencional. Sobe lá umas madeiras, coloca lá umas telas e assim você consegue fazer um impedimento para que essas pragas cheguem na tua área. Porém, é importante você realmente fazer uma boa vedação, evitar que as pragas entrem dentro da tua estufa para que você não possa ter um criatório aí muito intenso dentro e muitas vezes você pode perder o controle já que você vai estar no ambiente fechado. É uma medida importante que evita aí uma pressão muito alta de pragas a nível de campo, principalmente nas épocas mais favoráveis, e com isso você tem uma tendência de ter uma menor quantidade de aplicação de produtos numa situação onde você tem um cultivo protegido. Outra medida importantíssima e fundamental para o manejo dessa praga é a adoção do controle biológico. A utilização de vespas parasitoides, por exemplo, como a tricograma, ela é importantíssima para que você possa manejar de forma mais sustentável o controle dessa praga. Existem várias empresas que já comercializam esta vespa parasitoide e que você, produtor, e você que está recomendando, pode orientar os produtores a utilizar essa ferramenta a nível de campo. As recomendações são variáveis, cada empresa tem o seu posicionamento, onde você vai utilizar uma certa quantidade de cartelas por hectare, onde essas cartelas vai ter lá centenas e milhares de indivíduos, e você vai espalhar essas cartelas na sua área de produção. E hoje, por exemplo, já se utiliza muito drone para poder soltar essas cartelas na tua área, e você, consequentemente, ter um bom controle, principalmente já que essa vespa, ela parasita os ovos da traça e, consequentemente, quebra o ciclo dela, ajudando e contribuindo muito no manejo dessa importante praga. É fundamental também utilizar os produtos químicos no momento que você tiver essas vespas no campo, que sejam seletivos a ela. Consulte sempre o fabricante dos produtos para verificar a seletividade desses inseticidas para essa vespa parasitoide. Outra medida importante de controle biológico é a utilização de bioinseticidas, principalmente aqueles à base de Bacillus thuringiensis. Nós temos hoje vários produtos formulados de diversas empresas, com formulações mais modernas, produtos muito mais efetivos e que podem ser utilizados fortemente no campo, seja de forma isolada ou em associação com os químicos, por exemplo. Nós já vimos muito a campo a utilização desses produtos, os inseticidas BTs, junto com inseticidas que têm uma ação de choque muito boa. Com isso você complementa, amplia o espectro de controle e, consequentemente, tem uma melhor efetividade do controle desses lepidópteros que atacam a cultura do tomate. Outra medida importante são os controles químicos. Os inseticidas, eles são as ferramentas mais utilizadas pelos produtores. Porém, como a gente comentou, é fundamental utilizar todos esses outros métodos de controle que a gente falou e não ficar utilizando apenas os produtos químicos. É fundamental fazer uma rotação dos mecanismos de ação dos produtos, não ficar repetindo o mesmo produto de forma sistemática na tua área e utilizar as doses recomendadas e preconizadas pelos fabricantes. Nós temos vários produtos que podem ser utilizados em diversas fases biológicas da pragas, e a gente vai aqui na sequência comentar um pouco sobre essas fases da praga e produtos que a gente pode utilizar de forma mais efetiva e assim poder maximizar e potencializar o controle dessa praga. Aqui eu separei alguns momentos importantes de aplicação baseado principalmente na biologia da praga, e assim a gente tem uma performance melhor de controle. Quando a gente fala dos adultos, é importante que aquele monitoramento que a gente comentou, ele vai avaliar principalmente a presença e o início da infestação desses adultos na tua área. Nesse momento, a utilização de produtos com ação de choque residual, eles são importantes para controlar esse adulto e que podem ser utilizados também na forma de isca tóxica. Por exemplo, usando o inseticida junto com a solução açucarada a 0,5% de volume. Por que isso é importante? As mariposas, de uma maneira geral, elas são atraídas por essas soluções açucaradas. Se você utilizar essa solução junto com o inseticida, a gente tem essa modalidade de isca tóxica, essas mariposas vão lá ingerir esse produto e, consequentemente, você vai ter uma melhor efetividade de controle. Você pode usar essa estratégia, por exemplo, nas bordas da tua área ou apenas naqueles locais que você identificou no monitoramento que está iniciando as infestações de adulto. Veja a importância do monitoramento da área
e a alocação dessas armadilhas ao redor do teu lote para que você possa identificar e assim, no início, sem a necessidade de estar utilizando a aplicação em área total. É importante fazer esse monitoramento dos adultos e fazer as aplicações nos horários mais adequados. A gente vai falar um pouco sobre isso, da importância do momento de aplicação também para controlar efetivamente os adultos da traça do tomate. Na fase seguinte, nós temos as fêmeas que colocam os ovos nas folhas, nos pecíolos, nas flores e até nos frutos também. Cada fêmea pode colocar de 50 a 200 ovos durante o seu ciclo de vida. Esses ovos vão precisar de produtos com ação de profundidade e ação sistêmica para controlá-los. E a utilização de adjuvantes facilita para que o produto possa chegar nos locais onde tem aquele ovo presente na planta e, consequentemente, você tem uma efetividade melhor de controle. O monitoramento, ele também pode te ajudar a você identificar esses ovos presentes na planta e, consequentemente, tomar medida de controle com a utilização de um produto com ação ovicida. Hoje nós temos no mercado produtos que têm essa ação. Por exemplo, eu vou citar um princípio ativo, que é o cloridato de cartap, que ele é muito utilizado tanto para o controle de adultos, como também, por exemplo, para o controle de ovos. É um produto que tem uma efetividade muito boa, que pode ser utilizado como isca tóxica para controlar os adultos e também tem uma ação ovicida de forma excelente. São ferramentas que podem ser utilizadas em alternância com outros produtos. Com isso, você quebra o ciclo da praga e, consequentemente, tem uma efetividade melhor de controle na alternância desse produto com outros princípios ativos. Na fase seguinte, esses ovos, ao eclodirem, geram larvas. Essas larvas, como a gente comentou, elas vão começar a causar os danos nas folhas, também nos ponteiros, nos caules e nos frutos. Então nós precisamos agir muito rápido. Na medida que você, no monitoramento, identificar que já tem larvas atacando as folhas e essas outras partes da planta, você precisa utilizar produtos com ação de choque, produtos com ação de profundidade e ação sistêmica. E assim você ter um bom controle dessa fase. É fundamental utilizar outros produtos em conjunto para que você possa fechar o ciclo de controle da praga, já que a maioria dos produtos que são utilizados para controle das larvas, eles apenas controlam essa fase biológica. E normalmente, quando você vai fazer o controle dessa praga, você tem presente no mesmo momento adultos, ovos e larvas. Então a escolha das ferramentas e das estratégias que você vai fazer em associação, elas são importantes para que você possa ao máximo controlar todas essas fases biológicas e assim você ter uma boa efetividade de controle. Aqui eu vou deixar para vocês dois momentos importantes, duas estratégias importantes de controle que você não pode deixar de fazer na tua área. A gente falou um pouquinho sobre as escolhas dos produtos para os momentos biológicos da praga, mas importantíssimo entender que essas duas estratégias aqui, associada a todos os manejos que a gente comentou, você tem uma grande chance de aumentar a tua performance de controle dessa praga e proteger a tua produção. A primeira delas é o florescimento do tomate. Nessa fase aqui, você tem que estar com um alerta ligado, atenção completa, para evitar que a traça tome conta da tua área e, consequentemente, ele vai atacar diretamente os teus frutos. É importantíssimo você tomar medidas de controle antes, no período vegetativo, para que ao chegar nessa fase vegetativa, você tenha uma convivência mais harmoniosa com a traça. Aqui, quando você começar a ter a formação dos teus primeiros frutos, é quando a traça ela começa a atacar as tuas primeiras pencas. E aí, se ela entrar, a tua chance de controlar vai diminuindo fortemente. Portanto, é importante fazer um bom controle antes e evitar para que a praga escale o seu dano na medida que ela começa a atacar os seus primeiros frutos, as suas primeiras pencas. Isso é fundamental para ter um sucesso efetivo no controle da traça. Outro ponto importante seria o momento das aplicações. Pelo hábito que a gente conhece da traça e outros lepidópteros, eles costumam, ao entardecer para a noite, ter o hábito dos seus voos, que são noturnos, os acasalamentos,
a oviposição, a emergência de novos adultos ocorre nesse período ao entardecer e à noite. Portanto, as aplicações voltadas principalmente ao controle de adultos, eles devem ser feitos nesse período. Não adianta querer fazer aplicação durante o dia, onde a gente tem os adultos escondidos, longe das aplicações e até às vezes longe das áreas. Porém, nesse período aqui, você tem muito mais chance de efetividade de controle dos adultos e, consequentemente, das outras fases também. É importante você organizar todo o teu operacional para que você vá para uma guerra, nesse momento aqui, e efetivamente vença a batalha dia após dia para controlar a traça dentro da tua área. Portanto, pessoal, se você conseguir fazer um bom controle antes do florescimento e principalmente durante o florescimento, você tem uma grande chance de manter o seu teto de produção alto. E as aplicações, elas devem ser feitas no momento certo, na hora certa, para que você não possa desperdiçar o seu dinheiro que você utiliza no controle dessa praga. Aqui eu deixo para vocês uma tabela com os principais grupos químicos de produtos que são registrados para a traça do tomate aqui no Brasil. Aqui nós temos os principais grupos químicos que nós temos produtos registrados no Brasil, assim com seu respectivo modo de ação e alguns exemplos de produtos que são registrados e que estão nesses grupos químicos. Qual a importância dessa informação? É fundamental você promover a rotação desses produtos, para evitar principalmente a resistência desse inseto aos inseticidas. Infelizmente, aqui no Brasil, a gente tem uma traça que já são resistentes a vários produtos aqui registrados no Brasil. Portanto, é fundamental a gente fazer uma boa rotação desses produtos, ficar evitando repetir os mesmos produtos, para que efetivamente você tenha um melhor controle a campo. Eu vou citar um exemplo que muitas vezes é comum no campo, da gente ver produtores, por exemplo, vou pegar um grupo químico aqui, as diamidas, de produtores ficar rotacionando esses produtos a nível de campo e achando que está fazendo uma rotação de produtos. Na verdade, você está aplicando o mesmo grupo de produto, com o mesmo mecanismo de ação, e apenas só está fazendo rotação de marcas. Portanto, pessoal, é importantíssimo você sempre consultar um engenheiro agrônomo, poder discutir as melhores estratégias de controle e, principalmente, para que ele possa recitar para você as melhores ferramentas conforme a tua necessidade, para evitar que você tenha a repetição de produtos na tua área e assim você tenha uma efetividade melhor de controle da traça aí na tua lavoura. E para finalizarmos o nosso vídeo, eu vou fazer algumas considerações finais de tudo aquilo que a gente conversou aqui no nosso vídeo. A primeira delas é: o monitoramento de pragas é a chave de sucesso para termos um bom controle da traça e outras pragas na nossa lavoura. Outro ponto importante: o momento de aplicação é um fator crucial de controle. A gente viu ali o florescimento e as aplicações ao entardecer são chaves de sucesso. Outro ponto importante é que a escolha do produto adequado para a fase biológica da praga tende a ser mais efetivo e assim a gente performar melhor no controle dessa praga. Outro ponto importante é promover a rotação dos modos de ação dos produtos fitossanitários. Não adianta ficar aplicando o mesmo produto de forma sucessiva e esperar ótimos controles. E para finalizar, utilizar sempre as doses recomendadas pelos fabricantes. Evite utilizar doses abaixo ou acima daquelas recomendadas para que você não possa viciar as pragas e assim você também criar uma certa resistência. Esses são os pontos importantes que a gente considera fundamentais para que você possa ter um bom controle e assim conviver melhor com a traça do tomate. Se você gostou desse vídeo, deixe seu like, se inscreva aqui no canal, não deixa de comentar aqui quais pragas ou doenças você gostaria que a gente fizesse novos vídeos para vocês. Aqui também tem um QR Code com muitas informações sobre nossas redes sociais e nosso canal. Muito obrigado por vocês ficarem até aqui no vídeo, até mais!